Pois bem, glória a Deus. Estão felizes com o Senhor hoje? Amém. Como é bom, né? Ele é bom demais. Queridos, nós estamos encerrando hoje uma série de mensagens que se deram em 4 domingos, agora contando com hoje, o 5º domingo, chamada Discipulado. Uma série onde nós pudemos ouvir da palavra de Deus o que o discipulado bíblico é. Tivemos a pastora Sheila no 1º domingo, falando a respeito de ser um discípulo de Cristo, dos desafios, dos desafios que são viver uma vida genuinamente bíblica e cristã, com Cristo no centro do coração. Na sequência, eu trouxe uma mensagem sobre ser um discípulo de Cristo através de alguém, ou seja, não só na verticalidade, mas na horizontalidade também, do que significa andar com alguém tão imperfeito quanto você e ainda assim receber da parte do Senhor. No 3º domingo, estávamos em casa convidados, o pastor Eduardo trouxe uma mensagem colocando à prova o teu discipulado, a tua vida cristã mais uma vez, e fiquei muito feliz de voltar aqui e ver o púlpito inteiro, porque foi uma paulada, né, meu irmão? Glória a Deus. Estamos de acordo que até aqui foi a melhor mensagem que o pastor Edu trouxe, e de acordo também que até aqui, porque só vai decolar em nome de Jesus. Uma bênção de palavra, meu irmão. E na sequência, domingo passado, o pastor Dag falou sobre renúncia, de forma muito graciosa, amorosa, falando de um tema tão difícil, que é a tal de renúncia, né? Eu creio que o Senhor tem feito grandes coisas. E hoje, eu quero compartilhar contigo algo para nós encerrarmos essa série, a respeito de algo que eu estava já meditando ao longo do meu devocional. No meu devocional diário, eu passei por Jó. E eu vou confessar algo para vocês, que ultimamente quando eu passava por Jó, eu queria chegar logo em Salmos. Não sei se você vive isso de vez em quando você está lendo a palavra de Deus, chega num livro que você fala, deixa eu ler mais rápido esse aqui para chegar no outro. E eu sou muito ministrado no livro de Salmos, porque é um livro que fala de oração, e eu confesso que a oração é um dos meus pontos fracos. Então, eu sou muito ministrado quando eu chego no momento de Salmos, e é como se a minha oração turbinasse ao quadrado, sabe? Mas o Senhor tem os seus meios, porque a vontade que é boa, perfeita e agradável é dele. Amém? Você crê nisso? E dessa vez, lendo Jó, eu fui bombardeado pelo Senhor no tema discipulado. Foi um momento onde eu pude estar mais introspecto por conta da quarentena, e o Senhor falou profundamente comigo. E eu oro em nome de Jesus para que Ele fale contigo nessa manhã também, em nome de Jesus. Eu quero convidar você então a ler no livro de Jó, capítulo 1, a se pôr de pé conforme você for encontrando. Se você não trouxe a Bíblia, nós estaremos passando no telão. Jó capítulo 1, a partir do versículo 6. Amém. Aqui nós vamos ler 3 momentos da história de Jó. A primeira é essa primeira provação de Jó, capítulo 1, versículo 6. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás.
Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas tuas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Um pouco mais adiante, no capítulo 2, nós vamos encontrar a segunda aprovação de Jó. O segundo degrau de provação na vida deste homem. Versículo 1 em diante diz assim: num outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular a terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás, um homem dará tudo que ele tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. E o Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas tuas mãos, apenas poupe a vida dele. E aí nós encontramos ao longo do livro de Jó toda uma história em que se passa na vida de Jó até lá no capítulo 42, onde eu gostaria de convidar você a abrir. Do versículo 10 ao 17º. O momento de desfecho dessa história. Diz assim: depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo quanto tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. Cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 jumentas de boi e 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Jemima, a segunda o deu o de Késia, e a terceira o de Queren-Hapuque. Em parte, alguma daquela terra haviam mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança junto com os seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos, viu seus filhos e os descendentes deles até a 4ª geração, e então morreu em idade muito avançada. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós nos colocamos em Tuas mãos nessa manhã e pedimos para que o Senhor venha nos conformar à Tua imagem e semelhança ainda mais. Que o Senhor venha a nos transformar, a nos dar uma perspectiva ainda maior no que diz respeito ao discipulado, no que diz respeito a uma vida de intimidade contigo. E pedimos para que Tu estejas no controle de todas as coisas nessa manhã, operando eficazmente em cada coração, dando vida, dando intimidade, dando entendimento, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, queridos. É muito fácil nós compreendermos que na vida de Jó existem dois momentos muito diferentes um do outro, como que água e vinho, como que óleo e água, branco e preto. O primeiro momento onde 3 amigos se aproximam de Jó, que nós vamos encontrar ali do capítulo 4 ao capítulo 32º, onde esses amigos tentam ajudar a Jó.
E num segundo momento, onde um outro amigo que se apresenta a partir do capítulo 32, que vai até o capítulo 37, tentando também, da mesma forma, ajudar a Jó. Ou seja, pessoas que olham para o contexto em que ele estava, um ambiente completamente de destruição, de sofrimento, de dor, de perdas, e dizem: eu vou ajudar esse homem. Eu vou me aproximar e eu vou ajudá-lo, eu vou levá-lo a um novo entendimento, eu vou ser relevante na vida dele. E neste processo, onde eu quero dar o tema dessa mensagem como os discipulados de Jó, nós encontramos muitas pistas da palavra de Deus do que é um bom discipulado, do que não é um bom discipulado. Porque neste primeiro momento, onde esses três primeiros amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, se aproximam de Jó, se condoem por Jó, sentem o que Jó está passando, rasgam suas vestes, colocam a cabeça no pó, ficam dias ali ao lado dele sem abrir a boca, como sinal de aproximação, de compaixão, de interesse. Mas fato é que ao longo dos discursos se prova que eles não ajudaram em nada Jó. Aliás, atrapalharam ainda mais a vida dele. Em Jó capítulo 16, versículo 1, nós vamos encontrar Jó dizendo a respeito dos seus amigos, já no meio deste processo, onde ele diz: então Jó respondeu: já ouvi muitas palavras como essas. Pobres consoladores são todos vocês. Esses discursos inúteis nunca terminarão. E você, o que leva a continuar discutindo? Bem que eu poderia falar com vocês se estivesse em meu lugar. Eu poderia condená-los com belos discursos e menear a cabeça dizendo não contra vocês. Mas a minha boca procuraria encorajá-los. A consolação dos meus lábios lhes daria alívio. Jó, neste momento, ele está dizendo: vocês falam, e eu não estou sendo consolado, eu não estou sendo aliviado, só está me sendo prejuízo. Um pouco mais adiante, no capítulo 19, no versículo 1, mais uma vez, Jó manifesta o seu coração, mediante aqueles discipuladores que estavam ali, mais atrapalhando do que ajudando. E ele diz: até quando vocês continuarão a atormentar-me e a esmagar-me com palavras? Vocês já me repreenderam 10 vezes e não se envergonham de agredir-me. Ou seja, esses discipulados foram terríveis. E não somente Jó reconhece isso ouvindo, mas no fim da história o próprio Deus concorda com Jó. E vai dizer lá no capítulo 42, no finalzinho, a partir do versículo 7, onde o Senhor mostra o que estava de errado com aqueles homens. Ele diz: depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz de Temã: estou indignado com você e com os teus 2 amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito. Os discipuladores, os primeiros discipuladores de Jó, faltaram com o principal. Não falaram o que era certo a respeito de Deus para com Jó. Vão agora até meu servo Jó, continua o Senhor no versículo 8. Levem 7 novilhos e 7 carneiros e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês. Que irônico. O discípulo, ou aquele que tanto precisava de ajuda, agora é colocado como alguém que vai orar por esses 3 amigos.
e eu aceitarei a oração dele, e não lhes farei o que vocês merecem. Que forte, amados. Pela loucura que cometeram, vocês não falaram o que é certo ao meu respeito. Uma loucura. Não falar o que é certo a respeito de Deus no discipulado. Uma loucura que estes homens pagaram ao longo da sua jornada e que aparentemente estavam tentando ajudar. Nós encontramos ao longo destes discursos, do capítulo 4 ao capítulo 32, uma série de situações das quais nós reconhecemos, mediante as palavras de Jó e a sentença de Deus, do que não se deve fazer num discipulado. E a minha oração nessa manhã, para mim e para você, é que nós possamos nos conformar ao discipulado da palavra de Deus, amém? Que nós possamos nos conformar àquilo que a palavra nos diz que se deve fazer e aquilo que não se deve fazer. Ele faz, o primeiro amigo que abre a boca, pela tradição, entende-se que era o mais velho. Inclusive, num momento, se prova que ele faz, Bildade e Zofar eram mais velhos do que Jó. Mas ele faz por ser o primeiro a falar, entende-se que era o mais velho. É o que mais fala. E aí, podemos encontrar lá no capítulo 4, versículo 8, quando ele diz, pelo que tenho observado. Capítulo 5, versículo 3, eu mesmo já vi. Capítulo 5, versículo 27, verificamos isso e vimos que é verdade, portanto ouça e aplique isso à sua vida. Encontramos uma característica de Elifaz, que ele baseava o seu discurso pelas suas próprias observações da vida. Amados, eu e você somos propriedade peculiar do Senhor. Eu e você somos dele. E observações da vida desconectadas de observações da palavra de Deus não servem para nada no discipulado. Pode ser coaching, pode ser mentoreamento, mas discipulado não é. É óbvio que quando eu e você usamos das nossas experiências de vida fundamentadas na palavra de Deus, nós podemos desfrutar de um entendimento mais amplo e trazer a experiência prática. Agora, quando nós abrimos a nossa boca para dar conselhos que não respaldam na palavra de Deus, meus amados, isso não é discipulado. Isso não é falar a respeito de Deus. Precisamos estar atentos. No discipulado se fala a respeito de Deus. Amém, discipuladores? Uma outra característica de Elifaz, ele confiava exageradamente na tradição. Lá no capítulo 15, versículo 18, ele vai dizer: o que os sábios declaram, sem esconder o que receberam dos seus pais. Amados, há muita sabedoria ao longo dos séculos, né? Os maçons que o digam, colecionadores das sabedorias dos séculos, que guardam palavras, frases de efeito, de impacto, de pessoas que ao longo da história deixaram suas pitadas filosóficas de sabedoria. Hoje em dia, pessoas que ganham prêmios nobres da paz. Agora, deixa eu te dizer, eu e você continuamos sendo do Senhor. E quem fala ao nosso coração, ou melhor, quem deve falar ao nosso coração é o Senhor. Não são as sabedorias dos sábios que devem dominar o nosso discurso. Elas podem complementar com a palavra de Deus, porque o Senhor nos dá sabedoria. Inclusive, em Provérbios capítulo 1, ele diz que está gritando praças, procurando a quem encontrar. A sabedoria de Deus. Uma outra característica, ele tinha uma ideia de Deus como um legislador rígido. Capítulo 4, versículo 7, ele diz: reflita agora, qual foi o inocente que chegou a perecer? Tadinho, né? Não conheceu Paulo, Pedro, João, Cristo. Qual foi o inocente que chegou a perecer? Olha um discurso de um legalista da teologia da prosperidade, onde os íntegros sofreram destruição.
Se você está sofrendo, Jó, é porque você está em pecado. Era exatamente o que Elifaz estava falando. Essa teologia da retribuição em todo o Antigo Testamento é um disparate, é uma loucura, meus amados. É uma loucura porque o tempo todo o Senhor vem perdoando o povo hebreu, vez após vez, por traí-lo. Com falsos deuses, imagens, esculturas. E o Senhor vem dando carta, vem se reconectando das cartas de divórcio, vem se reconciliando com o seu povo. E parece que ninguém consegue enxergar isso, até que Jesus aparece. Amém? Elifaz tinha uma visão muito inflexível e que não sobrava muito espaço para a graça de Deus. Não sobrava muito espaço para se lembrar das misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Não tinha espaço para se lembrar que ele era tão homem e humano igual a Jó com quem ele falava. Ah, que discipulado manco, religioso, cheios de discursos, mas vida prática, zero. O segundo amigo, Bildade, talvez o segundo mais velho da fila, legalista de mão cheia, em Jó capítulo 8, versículo 20, ele diz: eis que Deus não rejeita o íntegro, nem toma pela mão os malfeitores. Tinha respeito também pela tradição e gostava de citar provérbios antigos. Afirmou que Deus havia matado seus filhos, os filhos de Jó, por serem pecadores. Olha o extremo em que ele chega. Jó capítulo 8, versículo 4, ele chega a dizer: quando seus filhos pecaram contra ele, ele os castigou pelo mal que fizeram. Que conselho mais estimulante é esse, né? Amados, eu oro para que a compaixão do Espírito Santo tome o nosso coração nessa manhã. Que nós possamos ser encontrados pessoas que amam e são amadas. Que o amor do Senhor repouse sobre a nossa vida e que nós possamos olhar um para o outro com graça, com misericórdia, com um coração compadecido, com uma vida entregue um pelo outro. Amém, igreja? Ele não demonstra sensibilidade alguma pelo seu amigo sofredor, Bildade. Olha para Jó à distância, faz distinção entre um e outro, olha com desagrado, olha com reprovação. Amados, esse não é o discipulado bíblico. Segura aí que eu vou costurando até o final, tá bom? Mas esse não é o discipulado bíblico. Terceiro amigo, Zofar, totalmente insensível. O que menos fala e o que mais usa de duras palavras. Ele chega a dizer que Jó estava sofrendo muito menos do que merecia. Ele diz: fique sabendo, capítulo 11, versículo 6, que Deus esqueceu algum dos seus pecados, no contexto de que, olha, é provável que Deus tenha esquecido de alguns dos seus pecados, porque o que você está sofrendo não é nada comparado ao que você merecia sofrer. Ó, amigão da onça, né? O lema dele está lá em Jó capítulo 20, versículo 4. Certamente você sabe que sempre foi assim. Versículo 5. O riso dos maus é passageiro e a alegria dos ímpios dura apenas um instante. Frases prontas. Discipulado bíblico não é repleto de frases prontas. Discipulado genuíno não é aquela pizza de micro-ondas, não. Que todo mundo tem resposta para tudo. Discipulado bíblico é chorar com os que choram, é sorrir com os que se alegram, é prantear junto, é buscar resposta junto, é se colocar lado a lado. Não é num distanciamento, apontando o dedo, dizendo muda ou morre. Mas graças a Deus, nessa história nós encontramos Eliú, o quarto amigo da fornalha, não estou brincando. Mas o quarto amigo de Jó, aquele que aparentemente não é tão próximo não, porque ele tem que se apresentar quando ele chega, lá no capítulo 32, quando ele começa a falar,
tem uma descrição toda de quem ele é, de que linhagem ele veio, de onde ele veio, para que ele se apresente. E isso nos mostra que ele não era tão próximo de Jó. Mas ainda que fosse mais distante de Jó do que ele faz Bildade e Zofar, ele consegue usar de compaixão para com aquele que estava ao seu lado. Olha que nós podemos encontrar ao longo dos discursos de Eliú aprovações de um discipulado bíblico genuíno e verdadeiro. A primeira coisa que Eliú mostra no seu discurso é que um discipulador sempre deve falar a verdade. Você achou que eu não ia falar isso hoje, né? Você achou que eu ia falar, não, tem que sorrir, acenar que nem as Miss Brasil e dar um tapinha nas costas. Não. No discipulado bíblico, sempre se fala a verdade. Veja como Eliú se apresenta no começo. Ele diz, capítulo 32, versículo 17, também vou dar a minha opinião. Ele aguardou, ouviu Elifaz, ouviu Bildade, ouviu Zofar, ouviu Jó, aquele vai e volta, né? Ele esteve ali presente naqueles capítulos do 4 ao 32, ouvindo, mas ele diz, também vou dar a minha opinião, também vou dizer o que sei, pois não me faltam palavras e dentro de mim o Espírito me impulsiona. Olha que coisa mais linda. Por dentro estou como vinho arrolhado, como odres novos prestes a romper. Que coisa mais linda essa simbologia do vinho, do sangue de Cristo, como se ele estivesse prestes a emanar a vida de Cristo por meio das suas palavras. E ele começa a dizer, tenho que falar, isso me aliviará, tenho que abrir os lábios e responder, não serei parcial com ninguém. Tem alguém para dar um glória a Deus? Não serei parcial com ninguém, e a ninguém bajularei, porque não sou bom em bajular, e se fosse o meu Criador em breve me levaria. Glória a Deus, um discipulador bíblico não faz acepção de pessoas. Ele não é aquele que vai bajular o mais generoso, ou o mais rico, ou o mais velho, ou o que acabou de chegar. Ele é aquele que olha de igual para igual, porque ele se coloca junto com aquele com quem ele fala. Discipulador e discípulo, não faça acepção de pessoas. Não faça acepção de pessoas, porque esse é o maior tiro no pé que um cristão pode fazer no seu relacionamento de igreja. A verdade precisa ser dita a quem precisar ouvir. A verdade, meus amados, é a única que liberta. A verdade, meus amados, é Jesus. A verdade é a única que tira alguém do cárcere. Ela tira o marido que está aprontando com a mulher daquela condição. Ela tira o filho que está desrespeitando o pai daquela condição. Ela tira aquele que está roubando no seu trabalho daquela condição. Ela é aquela que quando fala as escamas dos olhos caem. Ela é aquela que liberta, que te leva para outros níveis de cristianismo e entendimento. De vez em quando eu recebo mensagens no WhatsApp de discipuladores, dizendo, pastor, tive um discipulado lá com fulano, falei aquelas verdades lá, pastor, e ele está endemoniado do outro lado. Eu olho para essa situação, geralmente eu falo para o discipulador, glória a Deus pela tua coragem. Agora volta lá e ama ele. Porque a verdade, ela liberta. Mas a verdade precisa ser dita daquele que fala de igual para igual. Uma das coisas mais lindas e preciosas que eu tenho desfrutado de uma igreja com mais de 10 anos, é de que as estações elas mudam. E eu não sei se você já reparou, já observou isso. Ora, é um levando cesta básica para o outro. Ora, é o outro levando cesta básica para um. Ora, é um orando pelo outro. Ora, é o outro orando pelo um. Ora, é um discipulando o outro. É o outro discipulando o um. E nós podemos celebrar
vitórias que o Senhor vai nos dando no meio dessa comunhão. Nós podemos celebrar os ganhos que o corpo vai recebendo no meio dessa comunhão. Porque no final da história, como está lá em Efésios capítulo 4, todos somos abençoados. Se puder mudar aqui, ó. Esse aqui. Amém. Não vai ser por falta de microfone que a palavra não vai ser pregada. Ora, estamos ajudando, ora, estamos sendo ajudados. E essas verdades, elas permeiam, elas são o campo de força deste relacionamento que é gerado dentro de uma igreja saudável. Ora, é o pastor que está sendo exortado pelo discípulo, tadinho, sem perceber. Ora, é o discípulo que está sendo exortado. Ora, um é colocado sob disciplina e choramos juntos, para que a igreja continue sendo coluna e baluarte da verdade. Ora, é aquele que colocou em disciplina, vai para a disciplina. O lindo de tudo isso é que um não larga o outro, porque o laço fraternal é Cristo Jesus, daqui para todo sempre. A verdade precisa ser dita num discipulado genuíno. Num discipulado genuíno, deve-se lembrar que Deus continua também sempre falando. Jó capítulo 33, versículo 12, Eliú diz assim: mas eu lhe digo que você não está certo, porquanto Deus é maior do que o homem, porque você se queixa a ele de que não responde às palavras dos homens, pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não perceba. Que coisa mais linda, meus amados. Nós temos uma garantia na palavra de Deus, é de que Deus continua falando. Talvez não seja no teu espírito com convicção, como você ouve às vezes num momento de oração, de jejum. Talvez não seja por meio de sonhos e visões ou profecias, mas fato é que quem lê a Bíblia, Deus está falando com ele todo dia. E o Senhor não se cala para aquele que o busca. O Senhor não se cala para aquele que procura discipulado. Uma das partes das mensagens desses últimos domingos que me marcaram, do pastor Dagmar, quando ele dá o exemplo da cruz. Quando ele dá o exemplo da cruz e ele, naquele momento, quando ele diz que aquele que deve seguir a Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele começa a dar o exemplo do discipulado no processo da crucificação de si mesmo. E aí os pés não te deixam caminhar mais para onde você queria, agora você está preso com Cristo. A tua mão esquerda é pregada pela tua mão direita, porque você toma também parte da decisão de caminhar com Jesus. Mas um momento que me mexeu e eu comecei a chorar quando eu estava assistindo lá em casa, foi quando ele disse: a tua mão direita, quem prega é o teu discipulador. Quando você permite com que a tua vida valha menos do que a vida de Cristo em você. Que coisa mais linda, que coisa mais valiosa. Quando nós entendemos que Deus fala, e Ele fala por meio dos discipulados, Ele fala por meio da palavra, Ele fala por meio do próximo, Ele fala por meio de tantas coisas. Jesus usava até o bom samaritano para falar para os escribas e fariseus. A pedra pode falar, a mula pode falar. O Espírito se move, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Um discipulador lembra que as advertências de Deus são para o bem. Essa era uma grande diferença entre Eliú e os 3 outros amigos. Eliú diz em Jó capítulo 33, versículo 16, ele pode falar aos ouvidos deles e aterrorizá-los com advertências para prevenir o homem. Diga, prevenir o homem. Aleluia. Diga, das suas más ações e livrá-lo do orgulho.
Diga assim: Senhor, me livra do orgulho. Aleluia, Jesus. Para preservar da cova a tua alma. A tua alma, porque o orgulho pode matar antes da própria morte. E a sua vida da espada. Ah, meus amados, que coisa mais linda quando vivemos de humilhação em humilhação. Dói, mas é gracioso, é maravilhoso. Nós nos encontramos nas simplicidades, nas palavras simples, naquilo que vem, parece que vai entrando nas nossas entranhas e vai nos remoendo de dentro para fora até nos tomar por completo e nos gerar mudança. Como é gostoso vivermos numa comunhão ativa dos irmãos. Uma comunhão que produz frutos, uma comunhão que produz santificação, uma comunhão que produz aperfeiçoamento. Quando nós saímos do nosso patamar de acharmos que já somos o suficiente e nos relacionamos. É verdade, sim, estamos inseridos numa cultura germânica, estamos inseridos numa cultura mais introspecta, mais reflexiva. Somos tão inseridos nessa realidade que, se você olhar uma mensagem minha de 8 anos atrás, que possa estar no YouTube, e uma hoje, muito de nós mudamos para poder alcançar a cultura local. Agora, podemos nos deixar ser moldados para uma cultura local desde que a prioridade seja para estabelecer uma cultura celestial. Amém? E na cultura celestial, os irmãos se relacionam. Na cultura celestial, os irmãos se encontram nas mesas. Na cultura celestial, nós precisamos uns dos outros. Na cultura celestial, nós abençoamos uns aos outros. Na cultura celestial, nós falamos as verdades uns para os outros. Na cultura celestial, nós nos despimos uns para os outros. E aí a cultura local tem que cair por terra. A cultura local tem que ser desconstruída para que a cultura celestial seja estabelecida. Agora, quase já encerrando, se há algo de mais nobre em um discipulado bíblico, é o que Eliú faz com Jó, nesse último momento. No momento em que Eliú começa a falar as coisas certas a respeito de Deus mais e mais. Ele se cala para falar a respeito do que Jó havia falado. Ele se cala para falar a respeito daquilo que ele deveria corrigir, o que Jó estava falando. Ele vai para um outro nível de conversa, ele vai para um outro lugar de conversa, para um outro nível de discipulado. Ele começa a falar a respeito de Deus, ele começa a apontar a Deus para Jó, e aos seus atributos e as suas grandezas, e aí a conversa muda, meus amados. Porque se você quer ver um discipulado, desculpa a expressão, meia boca, se tornar um discipulado profundo é começar a falar das coisas de Deus. E é justamente o que acontece aqui em Jó capítulo 37, a partir do versículo 14. Veja o que Eliú começa a dizer a Jó. Escute isto, Jó. Pare e reflita nas maravilhas de Deus. Acaso você sabe como Deus comanda as nuvens e faz brilhar os seus relâmpagos? Você sabe como ficam suspensas as nuvens? Essas maravilhas daquele que tem perfeito conhecimento. Você, que em sua roupa desfalece de calor quando a terra fica amortecida sobre o vento sul, pode ajudá-lo a entender os céus duros como espelho de bronze? Diga-nos o que devemos dizer a ele. Não podemos elaborar a nossa defesa por causa das nossas trevas, Jó. Deve-se dizer-lhe o que lhe quero falar? Quem pediria para ser devorado? Que loucura é essa?
Ninguém pode olhar para o fulgor do sol nos céus depois que o vento os clareia. Do norte vem luz dourada. Deus vem em temível majestade. Fora do nosso alcance está o Todo-Poderoso, exaltado em poder, mas em sua justiça e retidão não oprime ninguém. Por isso os homens o temem. Não dá ele atenção a todos os sábios de coração? Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse: quem é esse que obscurece os meus conselhos com palavra sem conhecimento? Meus amados, Eliú chega num nível de intimidade, falando das grandezas de Deus, que o Senhor começa a falar e mal se percebe que o discurso muda. Porque um discipulado genuíno conduz a conversa para Deus. Ele é o centro, Ele é o início, Ele é o fim, Ele é o propósito, Ele é a razão, Ele é o estandarte no meio dos nossos relacionamentos. Aplauda Ele, Ele é digno de todo louvor. A Ti, Senhor. Se você quer uma definição boa do que é um discipulado bíblico, é tornar alguém de ordinário para um adorador verdadeiro. É quando nós nos permitimos ser totalmente transformados daquilo que nós somos, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós conjecturamos com a nossa cabeça, daquilo que a sabedoria do passado ficou colocando dentro de nós, para o centro da vontade de Deus, para a palavra de Deus, para aquilo que nos ensina como primícia, como essência, como verdade, como caminho para uma eternidade. Esse é o discipulado que nos aguarda. Esse é o discipulado que o Senhor deseja nos ensinar nessa manhã. Esse é o discipulado que o Senhor quer que nos agarremos com toda a nossa alma, com todo o nosso espírito, com todo o nosso corpo, que nós deixemos tudo de lado para vivermos intensamente essa verdade. Essa verdade. Essa verdade. E para finalizar agora de verdade, eu quero lembrar de uma oração de Jesus pelos seus discípulos. Jesus faz algumas orações muito específicas e muito valiosas ao longo dos evangelhos. Num determinado momento, ele decide fazer uma oração pelos 12 discípulos que ele caminhava junto. Quase já nos seus últimos dias, nós encontramos lá em João capítulo 17, mas eu quero enfatizar para você um versículo conhecido, que é o versículo 19, já no finzinho dessa oração, onde ele diz: em favor deles, em favor dos meus discípulos, em favor desses 12, em favor inclusive desse que irá me trair, em favor do mais agitadinho e do mais calminho, em favor daquele que daqui a pouco eu vou ter que restaurar uma orelha, porque vai cortar, e em favor daquele que se achava tanto que se intitulava discípulo amado. Em favor de todos esses, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Amados, a obra de redenção levou Jesus à ressurreição não para si mesmo, mas pelos seus discípulos. Tudo aquilo que o Senhor opera em mim é por vós. Tudo aquilo que o Senhor opera em vós é para mim. Todo o agir de Deus nas nossas vidas, toda mudança de pensamento, toda mudança de atitude, todo fruto genuíno do Senhor é para uns aos outros, uns para os outros, uns pelos outros. Ou seja, cristianismo sem consciência e intencionalidade de discipulado é manco, é pobre, é teórico, é ensimesmado. Se eu vou para a igreja para mim, se eu leio a palavra para mim, se eu busco pelos dons para mim, se eu busco pelo fruto para mim,
você está vivendo um cristianismo miserável. Porque Cristo consumou a sua obra pelo próximo. E assim devemos ser como Ele, vivermos pelo próximo. E é por isso que discipulado é um assunto de total relevância no corpo de Cristo. É por isso que viver uma vida cristã sem discipulado é como ter a receita de um bolo, ter os ingredientes e não fazer o bolo. Uma vida cristã sem discipulado é como ter um carro na garagem, com gasolina, documento em dia e continuar andando de bicicleta. Viver um cristianismo sem discipulado é que nem você se guardar em santidade no teu namoro, casar na presença de Deus, com a bênção pastoral, com o cartório tudo em dia e não ter vida íntima. É não desfrutar do melhor. É não desfrutar dos milagres, sinais, maravilhas, testemunhos, das histórias que soarão, ecoarão numa eternidade. Ah, meus amados, como é bom uma vida em discipulado franco, genuíno, perdurador. Nós estivemos agora, antes, foi no fim de semana da pandemia, recebemos os nossos pastores antigos lá de Orlando, na nossa casa aqui. Todos empolgados, ele ia trazer uma mensagem sobre discipulado para nós. E aí pegamos Covid. Ah, meus amados, que terrível. Tivemos que remanejar os pastores para uma outra casa. Mas deixa eu dizer para você, os 2 dias que nós ficamos juntos foram tão preciosos, tão preciosos. Foi muito incrível, né? Eu me lembro da Ju falando quando eles foram embora para outra casa e depois tiveram que esperar até terça-feira para fazer o teste de sangue lá, os outros testes para garantir que eles poderiam voar, que eles poderiam ir embora. Eu me lembro da Ju falando assim para mim, que incrível, eles levaram essa situação com tanta leveza, porque nós estávamos preocupados que eles vieram para o Brasil para visitar os pais, que já têm 80 e poucos anos lá em São Paulo, vieram para São Bento para ter um tempo conosco, para pregar e voltar, e nesse contexto todo, eles tendo que discernir se voltavam para a casa dos pais, se não iam, se voltavam para os Estados Unidos, passagens que assim só para modificar ia dar 3, 4 mil reais, e eles lidando com tanta leveza. A Ju falou assim para mim, falou, nossa, que gracioso ver os nossos antigos pastores lidando numa situação tão delicada como essa, com leveza. E eu pensando comigo mesmo, olha aí, o discipulado continua. O discipulado continua falando conosco, continua nos ensinando, nos mostrando como proceder. Que coisa mais linda, né? Queria só aproveitar, não vou ter oportunidade de pregar nessa série, mas dizer que foi muito do Senhor esse período que nós recebemos esses pastores no meio dessa série de mensagens de discipulado, porque eles foram os nossos primeiros discipuladores, oficialmente falando. A gente veio de uma igreja da qual não existia esse discipulado, apesar do Senhor ter levantado uma discipuladora na minha vida, particularmente, que foi a pastora Martinha, na nossa primeira igreja que a gente se conheceu na nossa adolescência. Fomos para Orlando e ali, então, a gente começou junto uma igreja, junto com esse casal. E esse casal que estava aqui foi o casal que nos separou pastores, foi o casal que nos ungiu pastores, foi um casal que reconheceu nas nossas vidas o nosso chamado, acreditou e investiu em discipulado. E, amados, a mensagem de hoje e as verdades, né, que precisam ser ditas dentro de um discipulado, foi de fato o que aconteceu nas nossas vidas durante o tempo que a gente teve ali em Orlando com os discipulados. Nós tivemos discipulados muito intensos, muitos difíceis e muitos desafiadores. A gente foi desafiado a viver de uma vida bíblica de uma maneira muito intensa, gerada a partir de um discipulado.
né? O Senhor foi trazendo direção, foi trazendo norte, foi trazendo princípio e valor para ser vivido e desafiado a viver a palavra de Deus a partir de um discipulado. A gente acredita muito nisso porque a gente viveu isso em todas as fases da nossa vida e do nosso crescimento cristão até hoje. Hoje, pastor Jay, pastora Melanie, como os nossos discipuladores, nos desafiam também. Então, foi muito incrível o timing de Deus, o tempo que o Senhor faz as coisas, de nós recebermos aqui na nossa casa. Foi um curto período de tempo, mas ali foi tão incrível aquilo que o Senhor pôde me ministrar e aquilo que o Senhor me fez lembrar de coisas e momentos sentados em 4 que eles chegaram até nós e disseram: olha, se vocês verdadeiramente querem crescer, é necessário renúncia, é necessário comprometimento, é necessário se voltar e buscar querer ser aquilo que o Senhor deseja que você seja. E essa transformação, a gente agora vai começar uma nova série a partir de domingo que vem, que o tema da próxima série é Pessoas Mudam. E é inacreditável olhar como o discipulado genuíno, verdadeiro, aquele que te instiga a viver um estilo de vida cristão, nos transforma. É inacreditável parar para pensar quem eu era quando eu comecei a ser discipulada e quem eu me tornei hoje em Cristo, para honra e glória dele. Tão mais parecido com um padrão daquilo que o Senhor espera de uma mulher. É inacreditável quando eu paro para pensar naquilo que eu sonhava, naquilo que eu desejava, naquilo que eu almejava, em quem eu era e naquilo que o Senhor realmente fez. E graças a esse discipulado. Então, eu gostaria de te incentivar, amados, procure um discipulador, procure ser discipulado, abra o teu coração, rasga o teu coração, fala das tuas dúvidas, das tuas crises, dos teus questionamentos, daquilo que você... Eu me lembro uma vez numa crise, que eu fiquei tão chateada com uma situação, que humanamente eu estava certa. E é tão incrível o discipulado, porque eu lembro que eu mandei para a pastora Cláudia, minha discipuladora, eu mandei assim: olha, eu respondi um e-mail, eu fui, extremamente injustiçada no e-mail, e eu disse assim para ela, eu respondi aquele e-mail. Ela: ai meu Deus, Juliana, o que você respondeu? Aí eu falei assim: segue a cópia daquilo que eu gostaria de responder para você me conhecer verdadeiramente, e daquilo que eu respondi. Eu consegui o autocontrole, mas eu quero que você leia aquilo que eu realmente gostaria de responder, para você entender o quanto eu preciso de discipulado. Então é assim, amados, abram o teu coração para que o Senhor faça, para que o Senhor possa operar, porque Ele é fiel e Ele se agrada em querer nos moldar. Amém? Que Deus abençoe vocês. Obrigado pelo tempo. Vamos ficar de pé. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Oh Deus, somos tão falhos, orgulhosos, imperfeitos, somos tão duros, nos achamos egoístas. Somos tudo isso e muito mais, Deus. Precisamos que o Senhor fale conosco, mas que o Senhor fale conosco com um vaso tão imperfeito quanto nós, para que toda essa altivez seja quebrada. Nós te agradecemos por esta série de mensagens, a forma em que o Senhor nos conduziu até aqui. E pedimos para que estas marcas, estas sementes que foram plantadas no nosso coração ao longo destes 5 domingos, possam frutificar, possam ser fortalecidas. Que nós possamos
adentrar a níveis de entrega e entendimento cada vez mais profundos, para que o teu agir e o teu efetuar sejam eficazes nas nossas vidas. Pedimos a Ti, Senhor, que o Espírito Santo nos lembre de nos despirmos uns para os outros, nos lembre de nos entregarmos uns para os outros, em nome de Jesus, que a Tua obra seja intensa em cada coração, em cada membro dessa casa, para que, Senhor, no meio desse purê de batatas, nós possamos ser encontrados servos bons e fiéis a Ti primeiramente e para os outros em segundo plano também. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Que o Senhor nos leve em graça, em sabedoria. Que o Senhor abençoe a nossa entrada, a nossa saída. Que Ele faça resplandecer o nosso rosto, nos dando uma semana cheia da presença dEle. Em nome de Jesus. Um beijo no teu coração e até mais.